Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre VDOMs, o que é, da onde vem, o que come, o que faz. Hoje você não vai sair daqui sabendo menos do que você chegou. Então, bora pro vídeo, tamo junto. Pessoal, então como de costume, o que a gente vai fazer? Entrar aqui no docs.fortinet.com, entrar no FortiGate. A gente vai procurar o Admin Guide aqui. Vamos esperar carregar a página. E hoje a gente vai falar sobre VDOMs. Então, pessoal, essa é a página aqui das VDOMs, né? Vamos traduzir aqui para o português para a gente poder ler o que a documentação traz para a gente. Então, pessoal, vamos iniciar aqui uma leitura breve aqui sobre os domínios virtuais que são as VDOMs, tá? Então, Virtual Domains, VDOMs, são usados para dividir um FortiGate em duas ou mais unidades virtuais que funcionam de forma independente. Ou seja, você pega um equipamento e transforma ele em vários. Você divide os recursos de um equipamento. Os VDOMs podem fornecer políticas de segurança separadas e, no modo NAT, configurações completamente separadas para serviços de roteamento e VPN para cada rede conectada. Ou seja, você pode ter duas VDOMs no mesmo equipamento e essa VDOM 1, por exemplo, ela vai ter uma política, enquanto a VDOM 2 vai ter outro tipo de política, outro tipo de roteamento, outro tipo de configuração. Vamos continuar aqui. Vários VDOMs podem ser criados e gerenciados como unidades independentes no modo multi-VDOM. O número de unidades FortiGate depende da série FortiGate e muitos modelos FortiGate suportam a compra de uma chave de licença para aumentar o número máximo. Ou seja, você depende de uma licença para ter o número de VDOMs, tá? Por exemplo, os FortiGates da série 200 a 400 suportam 25 VDOMs, enquanto os FortiGates da série 500 a 900 suportam 50 VDOMs. Algumas exceções podem ser aplicadas. E aqui, se você continuar, a gente vai ter mais informações sobre as VDOMs. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos acessar o equipamento FortiGate aqui para a gente visualizar como é que funcionam as VDOMs. Então, vou utilizar essa topologia aqui, é um FortiGate no meio, conectado para a internet, e a gente vai conectar nesse Linux e depois conectar no FortiGate. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui, né, a conexão para não gastar muito tempo. E o que acontece? O nosso FortiGate aqui, ele está sem nenhuma configuração de VDOM. Como que eu sei disso? Aqui do lado da CLI, eu não tenho nenhuma informação aqui sobre a VDOM, tá? Se tivesse, ia aparecer. Então, se você tivesse um equipamento normal, né, não fosse um equipamento virtualizado, você iria vir aqui em System, Settings, e aqui ia aparecer uma opção para Virtual Domains, mas a gente não tem essa opção aqui porque é um equipamento virtualizado. Por isso, a gente vai configurar aqui via CLI, tá? Então, qual que é o comando? A gente vai dar um config system global set vdom mode multi vdom, tá bom? Eu vou dar um end e aí eu vou ser deslogado da caixa. Então, a gente habilitou aqui a VDOM. O que você acha que vai acontecer agora quando eu apertar o login? Você acha que eu vou para dashboard? Você acha que eu vou conectar no root? Você acha que eu vou conectar na global? Quantas VDOMs você acha que vai aparecer? Vamos descobrir? Vamos lá. Então, vou clicar aqui em login. Não quero salvar a senha, não. E pessoal, agora sim a gente já consegue ver que estamos em uma VDOM, porque aqui do lado da CLI a gente tem a VDOM global. E por padrão, o FortiGate cria duas VDOMs aqui pra gente, tá? É padrão, a global e a root. A gente vai discutir um pouco sobre essas VDOMs, mas antes eu queria mostrar para vocês que apareceu aqui na interface gráfica, né, a opção de Virtual Domains, tá bom? System Operation Settings, Virtual Domains, beleza? Então, pessoal, voltei aqui na documentação da FortiGate só para a gente poder aqui falar um pouquinho sobre o modo multi-VDOM, tá? Então, no modo multi-VDOM, o FortiGate pode ter várias VDOMs que funcionam como unidades independentes. Tudo bem, até aí a gente já sabe. Quando o modo multi-VDOM for ativado pela primeira vez, todas as configurações de VDOM serão movidas para a VDOM raiz por padrão. Quem é a VDOM raiz? É a VDOM root, tá, pessoal? Então, vou voltar lá no meu FortiGate. Opa. Eu vou clicar aqui na root, né?
Tá aqui, tá um delay aqui, hein? E a gente vai em Policy Objects, Firewall Policy. E eu posso ver que a minha regra de policy está aqui na VDOM root, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. O VDOM raiz, ou seja, a VDOM root, não pode ser excluída e permanece na configuração, mesmo que não esteja processando nenhum tráfego. Então, a VDOM root não pode ser deletada de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Novas VDOMs podem ser criadas até o limite de VDOM permitida no seu dispositivo, beleza? Vamos imaginar aqui agora que nós queríamos criar uma nova VDOM, por exemplo, a VDOM do meu cliente XPTO. Como eu faço para criar uma nova VDOM? Primeiro que é o seguinte, a gente tem duas VDOMs, certo? Uma é a VDOM root, lá estão todos os parâmetros como políticas, como roteamento. E a gente tem a segunda VDOM, que é a VDOM global. A VDOM global, ela controla todo o equipamento, né? Então, por exemplo, se eu alterar a hora em um equipamento, eu preciso alterar na VDOM global. Se eu preciso, por exemplo, configurar recursos de uma VDOM, eu tenho que configurar na VDOM global. Então, a gente vai vir aqui em System, VDOM, e a gente tem todos os parâmetros que a gente precisa para trabalhar com as nossas VDOMs, beleza? Pessoal, se ainda ficou um pouco de dúvida para você sobre a VDOM global e a VDOM root, eu vou explicar para vocês de novo. Aqui a gente não tem, por exemplo, políticas de firewall. Está vendo aqui do nosso lado? A gente não tem policy objects. A gente não consegue criar um objeto, um address aqui dentro, né? Somente se a gente vir aqui no root, a gente pode então criar a nossa policy objects. Acontece que também na global a gente tem um pulo do gato aqui, né? Quem tem um equipamento com várias VDOMs, né? Então você tem lá um 900 alguma coisa e aí você vai ter várias VDOMs aqui. Vamos supor que você precisasse configurar um perfil de segurança para cada VDOM. Isso daí ia dar muito trabalho, né? Aqui na VDOM global você tem um perfil padrão chamado G alguma coisa. Então, você vai criar aqui um perfil, por exemplo, GXPTO. A gente vai deixar tudo padrão aqui, vou dar só um OK, né? E a gente, quando for na VDOM root ou em qualquer outra VDOM, a gente vai ver aqui, ó, a GXPTO, tá? Então, a gente cria na global, tá vendo aqui, ó, o escopo é global, e todo mundo, todas as VDOMs que estiverem configuradas nessa caixa vai ter o mesmo perfil de segurança, beleza? Então é para isso que serve a global. Ela controla globalmente todas as configurações do FortiGate. Pessoal, vamos parar de enrolação aqui e vamos então aqui no nosso System VDOM, dentro da VDOM global, né? E a gente tem aqui a nossa VDOM root. Se a gente quisesse criar uma nova VDOM, a gente ia aqui no botão de Create New e a gente tem a opção aqui de editar a nossa VDOM root. Vamos passar aqui primeiro no Create New, depois a gente passa por dentro da root para dar uma olhada, tá bom? Então, a gente pode ter aqui o nome, né, XPTO. A gente pode ter aqui dois tipos de VDOM. Uma é o tipo tráfego e a outra é o tipo admin. O tipo tráfego é o mais comum, onde você vai ter ali roteamento, política de firewall e etc, etc. É a mais comum, você sempre vai ver. E você vai ter aqui o tipo admin, que é o tipo de administrador. Ou seja, você vai primeiro logar na VDOM admin para gerenciar ali os outros recursos, tá? Mas geralmente, na maioria das vezes, você vai ver as VDOMs do tipo tráfego. E aqui a gente tem dois tipos de modos, né? O mais comum também é o Profile Based, que é onde você cria os perfis de segurança e depois aplica nas políticas. E a gente tem o Policy Based, que é onde a gente, direto na política, a gente já colocaria ali, por exemplo, as URLs, tá bom? A gente pode habilitar o Central NAT ou não, beleza? Então, é assim que criaria uma VDOM, sem muito mistério, beleza? Vou dar um cancel aqui e vamos agora passar pela VDOM root, beleza? Vamos então passar aqui pela VDOM root, beleza? Vamos aqui falar alguns detalhes sobre ela. Vou só recolher aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Então a gente tem o nome dela, nome root, Management VDOM,
significa que essa VDOM vai ser a responsável por fazer a comunicação com o FortiGuard. Então, por exemplo, fazer um download do database do IPS. Vai ser a VDOM root que vai ser a responsável, beleza? O tipo dela vai ser do tipo tráfego, como eu falei, é a mais comum, né? Ela não é um tipo admin. O Next Generation Firewall Mode vai ser Profile Based, como eu falei na criação, né? Essa daqui é o mais comum, é o tipo que a gente cria o perfil, depois atribui na política. O modo dela está aqui no NAT, então ela poderia ser uma VDOM transparente, né? Mas essa daqui pode fazer NAT. O status dela é habilitado, então se a gente tivesse outras VLANs, a gente poderia desabilitar aqui com o botão direito. A gente tem aqui o consumo de CPU e de memória, quais interfaces estão atreladas a essa VDOM, por padrão todas. Se tivesse um comentário, estaria aqui e ela tem 23 referências, beleza? Vamos dar um edit nela aqui. E o que a gente faz quando a gente entra aqui, ó? A gente tem as mesmas informações que eu já passei para você, então tipo tráfego, o modo de perfil não está com Central NAT habilitado, não tem comentários, né, como eu havia falado. E descendo aqui, a gente pode ter uma coisa muito legal e muito interessante nas VDOMs. Como a VDOM é um equipamento dividido em vários pedaços, a gente não quer que um pedaço consuma mais do que outro. Então a gente pode regular o uso de cada VDOM. Então aqui, por exemplo, eu poderia setar o limite de sessões ativas para minha VDOM root. Eu poderia criar aqui que a minha VDOM root vai ter somente 10 policies, 20 policies, 50 policies. E aí depende do tamanho do cliente que você tem, tá? Firewall addresses a mesma coisa, a gente tem muitos recursos aqui, né? Quantos usuários, quantos grupos de usuários, né? Para VPN, quantas VPNs SSL, né? Quantas VPN PSEC você pode ter. Mas por que isso? Porque o recurso de uma caixa, ela é finita, né? Você paga caro por uma caixa e você quer ter ali o máximo de controle possível para determinados clientes, porque tem um cliente que é maior, tem um cliente que é menor, e é por esse motivo, e eu acho muito legal, muito bem bolado da própria Fortinet já fazer isso, beleza? Então esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho sobre as VDOMs. Espero ter te ajudado, trago clareza aí para você. Espero que você consiga concluir os seus estudos aí. Tamo junto. Deixa um comentário se você gostou, se você quer saber mais alguma coisa ou mais detalhes sobre as VDOMs, deixa aqui pra gente nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar os vídeos para vocês, beleza? Tamo junto, pessoal, até a próxima. Falou!